Então, Jaime, o Weintraub, ele é um ótimo gestor, entendeu? O que acontece? Ele é um cara que tem várias faculdades, um cara que bem formado mesmo. E o maior trabalho dele lá, no Ministério da Educação, estava sendo limpar, fazer uma limpeza de quase 20 anos de PT lá dentro, entendeu? Porque o Ministério da Educação é o ministério que mais tem verba liberada, mais de um bilhão, mais de 100 bilhões de verba, né? Então o Bolsonaro colocou ele lá, especialmente para ir fazer umas limpezas na universidade, que estava praticamente que tinha só esquerdista, gente do PT roubando, tá entendendo? Ele é um cara bom, um cara inteligente pra caramba, né? Ele recebeu muita crítica da mídia, por quê? Porque ele era bolsonarista roxo, né? E todo mundo que é bolsonarista roxo é mal visto pela mídia, porque a mídia não gosta do Bolsonaro. Então, mas ele é um cara bom. Foi um cara que, tipo assim, ele não deu pra fazer muita coisa porque o Ministério da Educação é um ministério que tá muito infestado de esquerdista, de petista, então ele tinha que ser bem aos poucos, né? E trocando os reitores das universidades, aos poucos ele tinha que fazer. Só que não deu muito tempo para ele fazer muita coisa, não, porque ele foi boicotado do começo ao fim, né? Mas ele é um cara bom. Ô Jair, a questão do Enem lá, que teve probleminha lá, ele deve ter sido boicotado também, né? Então, a questão do Enem, Jaime, na verdade, não deu muitos problemas. Foi o melhor Enem de todos os tempos. Os problemas que deu no Enem, se você pegar toda a história do Enem, todo ano dá esses problemas, que a pessoa chega atrasada, que é erro foi aqueles erros de pessoas que foram trocado o nome e tudo, mas esse Enem, o último Enem que teve agora, que teve, 2018, ou 2019, não lembro, foi o Enem que teve menos problemas, entendeu? E esse ano tá sendo agora para ser o melhor Enem, porque o que que ele fez? Ele, ele, ele abriu 70 mil vagas para a pessoa fazer o Enem online, né? Eu vou dar um exemplo para você. O Enem, ele gastava, ele gasta, eu se não me falha a memória, para o Enem gasta 40 milhões mais ou menos, né? Por causa das gráficas e tal, né? Com esse sistema de online, vai gastar acho, tipo 4 milhões, entendeu? Vai economizar não sei quantos milhões. Então, vai chegar, acho que tá até o 2022, para ele vai se adequar, vai ser tudo Enem online, entendeu? As pessoas vão fazer da própria cidade lá, em algumas escolas, e vai economizar quase 30 milhões de reais de dinheiro público, né? Agora, o problema do Enem, o Enem que ele fez com o Ministério da Educação na gestão dele foi o que deu menos problemas. Se você pegar a história de todos os Enems, foi o que teve menos problemas foi o dele. Só que o que aconteceu? Quando nas outras épocas o Enem dava problema, as pessoas falavam que era problema, mas como é do governo Bolsonaro, o pessoal dá uma tônica a mais. Tudo que acontece no governo Bolsonaro, o pessoal dá uma tônica a mais, mas o Enem dele foi o Enem melhor, por quê? Porque não teve ideologia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Enem passado teve até nas perguntas pergunta de dialeto de gay, de travesti, entendeu? No Enem do Weintraub, que eles, na gestão dele, teve só coisas técnicas mesmo, tá entendendo? Então, o melhor Enem que teve de 16 anos foi o Enem, foi no ano passado, na gestão dele. O que acontece é que tudo que é do governo Bolsonaro tem uma tônica a mais, porque a mídia esquece todos os benefícios e só mira nos defeitos. Sendo que se você pegar os outros, a história dos outros, teve os mesmos problemas e até piores. Mas como esse é o governo Bolsonaro, e principalmente a Globo, que é contra, a Globo e a Bandeirante que são contra, elas fixaram a visão delas nos problemas, mas o dele deu menos problemas, bem menos, assim, tipo assim. E nos outros dava 5 mil problemas, vou dar só um exemplo. No dele deu 100 problemas, entendeu? O pessoal, o pessoal a galera aí que não gosta do governo Bolsonaro, eles, eles
faz com que o governo dele fique pesado, né? Então todos os ministros que ele escolhe, que ele coloca lá, que ele convoca, eles vão contra, mesmo eles estando fazendo certo, né? Mesmo que as atitudes deles sejam atitudes certas, corretas, a mídia, a esquerda cai matando, né? A esquerda, o problema da esquerda é que eles são, eu vi até uma ilustração legal, eles são chamados de videntes com Alzheimer, né? Eles sabem que eles sabem que vai acontecer no futuro, mas esquecem do passado, né? O Ministério da Educação, esses 13 anos, o Brasil ocupou os últimos lugares na educação mundial pela OCDE. Você vê lá, ele ocupa o penúltimo, último lugar. É o pior país da educação. E tudo culpa de quem? Dos que estavam no governo. Quem estava no governo? PT. Fernando Henrique, PT. Tá entendendo? Então, ninguém, nem mídia, nem ninguém da oposição tem moral para falar dele. Por quê? Porque os gestores passados de 2018 para trás, deixou a educação do Brasil em último lugar. Então ninguém tem moral para falar do Weintraub, que ficou 1 ano e meio, praticamente. Ninguém tem moral, porque eles nunca arrumaram nada. Eles só sabem criticar agora, mas eles mesmos não fizeram nada, entendeu? Foi 13 anos do PT, chamado de pata da educação, mas os 13 anos que a maioria, se você faz uma pesquisa para você ver, a maioria dos ministérios, dos ministros da educação do PT, quem foi? Os que não estão presos estão na, na Lava Jato. Entendeu? O Weintraub não, o Weintraub entrou limpo e saiu limpo. Saiu por quê? Porque ele tá recebendo, ele tá sendo perseguido pelo STF, por causa daquele vídeo lá do Bolsonaro lá, que ele falou que o STF tudo vagabundo e tal. Então ele, para se proteger, ele tá saindo para não ter problema com a família dele e tal. Mas ninguém tem moral nenhuma, não. Entendeu? Quer calar a boca do esquerdista? Mostra só os dados. Na época do PT, aonde a educação foi para a época do PT, entendeu? Em último lugar no mundo inteiro, graças ao Paulo Freire. Então, se tinha coisa que o Weintraub criticava, era o Paulo Freire, entendeu? O Paulo Freire é o queridinho da esquerda, mas era um marxista e colocou a educação como um dos piores lugares do mundo. Mas o pior, sabe o que acontece, Jair? O pior é que as pessoas que. Eu acredito que são pessoas enganadas, né? Enganadas. Não acredita, cara. Você pode falar isso, a gente fala isso daí para eles não acreditam, cara. Pelo que a mídia fala, pelo que a mídia o que a mídia leva eles a falarem, no caso, né? Eles falam bem do Paulo Freire, falam bem da educação antes do Bolsonaro, que vinha antes do Bolsonaro, fala bem e fala mal da educação de agora, que é a melhor, né? Que eles estão tentando tirar essa pandemia, né? Da chamada marxismo, né? É só mostrar os dados, já. Essas pessoas que vão por narrativa, elas gostam só de narrativa. Números não tem ideologia, entendeu? Números não tem ideologia. Mostra os dados. Como estava melhor, é simples. Como estava melhor, sendo que segundo a OCDE, que é as organizações do mundo inteiro, que avalia a educação no mundo todo, colocou o Brasil em penúltimo lugar. Na América Latina, ele perdeu até para o Peru. Tá entendendo? O brasileiro é considerado um cidadão que não sabe ler, não sabe interpretar um texto de 15 linhas. Na matemática, biologia, pegou tudo em último lugar, entendeu? Nas outras matérias, tudo pegou em penúltimo, em último, antepenúltimo, tudo assim a posição do Brasil, né? Então, contra dados, contra números, o número não existe ideologia em números, entendeu? Números é número, a matemática é uma ciência exata, não existe ideologia na matemática. Tá entendendo? Agora os números falam tudo, como que está a nossa educação. 50 milhões de analfabetos funcionais por ano, tá entendendo? Isso as organizações do mundo inteiro falam que o Brasil é a pior educação do mundo. E quem é baseado em quê? Em Paulo Freire. Se fosse bom,
né? O Brasil, se fosse boa, o Paulo Freire ele tinha adotado a visão dele no mundo inteiro, né? O Paulo Freire ele tem diplomas de doutorado, homenagem no mundo todo, né? Mas é tudo homenagem, igual fizeram pro Lula. O Lula tem mais diploma de doutorado do que o Paulo Freire. Entendeu? Aqueles doutor honoris causa, que é por honra, e o Paulo Freire deve ter 30 e poucos, o Lula tem mais de 40. Tá entendendo? Então o que acontece? Se, ele tem bastante elogio no exterior, o Paulo Freire, né? Mas nenhum país do mundo adotou o sistema dele. Só o Brasil. E o Brasil é o pior de todos no ranking. O Paulo Freire, se não me falha a memória, ele já chegou a ficar ser exilado. Não sei se eu li isso em algum lugar. No regime militar ele foi. Ele foi exilado. Ele foi perseguido por alguns militares. Não só ele, bastante artista e tal. Ele foi exilado na Alemanha. Ele ficou, eu acho, rapaz, que quase 20 anos exilado lá. Ou uns 20 anos mais ou menos. Ele ficou exilado. Aí ele lançou vários livros e tal, porque que como ele é marxista, então ele foi recebido de bastante países comunistas, passou pela Alemanha, passou por Cuba, passou por um monte de países aí, e ficou escrevendo livros de lá, entendeu? E voltou como herói, né? Ele voltou como herói. Aí quando ele voltou como herói, lançando bastante livro e tal, né? Aí que aconteceu? Você lembra na, na eleição da Luísa Erundina, quando ela ganhou estourar de São Paulo? Aí a Luísa Erundina colocou ele como secretário da Educação em São Paulo. Né? Ele foi secretário da Educação, aí no governo do Haddad, que é do PT, colocou ele como patrono da educação do Brasil depois que ele morreu. Entendeu? Por isso que hoje ele é bem famoso. Os livros dele tem livros bons. Só que se você começar a ler, você vai perceber a ideia dele. Né? E tem bastante coisa boa, não tem só coisa ruim. Ele foi um intelectual, foi um gênio, na verdade, né? Mas o sistema dele não funcionou, não funciona, tá entendendo? Tem bastante coisa legais, interessante, mas não funciona. O, o Paulo Freire, na verdade, você acha que ele sabia que ele ensinava coisas que ia prejudicar no futuro, ou você acha que ele acreditava que ele estava certo? Não, já Paulo Freire era um intelectual sincero, pô. Não era um vilão. Só que ele tinha, ele era sinceramente errado, mas tipo assim, não tudo que ele ensinou foi errado, tá entendendo? Ele escreveu vários livros e tal. O problema é que ele era marxista, entendeu? O marxismo, final, sabe como que é, né? Então, por ser marxista, por defender ideia comunista, aí ele foi exilado, ele foi perseguido aqui no Brasil pelos militares, teve que sair fora, tá vendo? Mas não, tipo assim, de proposital não, pô. Ele era um cara até gente boa pra caramba, um cara humilde, um cara dedicado, um cara sincero pra caramba, só que não funcionou, né? O que ele ensinou muita coisa boa. Se você ler o livro dele, tem bastante coisa da hora no livro dele, só que para colocar como um sistema nacional de ensino, não funcionou.